Jornal da Rede Alesp. E agora, Júlia, vamos com mais entrevista. Vamos falar sobre a nova cepa do coronavírus causada pela variante brasileira P1. Em estados como São Paulo e Rio de Janeiro, aumenta a preocupação dos especialistas para uma possível terceira onda de Covid-19. E quem conversa com a gente agora sobre esse assunto é o infectologista Ivan Marinho. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo em ordem. Doutor, justamente falando sobre essa questão, né, da nova cepa, talvez as pessoas não conheçam, né, e até pela audiência rotativa, o que é uma cepa e como ela surgiu, né, no caso aqui no Brasil. Uma cepa é um grupo de organismos que tem as mesmas características, né? Para o caso do vírus, coronavírus, uma cepa é um grupo de vírus que tem uma características semelhantes e que é diferente da primeira, da cepa original ou da família de vírus original. É como se você tivesse uma família e todo mundo com mais ou menos as mesmas características. Dessa família nasce um indivíduo com uma característica diferente e que ele forma uma outra família com características próprias dele. Então, é mais ou menos isso. Agora, doutor, quando nós falamos aí desse novo integrante da família, é um integrante mais forte, mais fraco? A gente pode dizer, afirmar isso, se ele traz mais transtornos ou não? É bastante preocupante. Todos esses vírus, eles sofrem mutação com muita frequência. O ideal era que a gente pudesse controlar ele antes que acontecessem essas mutações. E a mutação pode ter características de um vírus mais fraco, mais forte, mais transmissível ou mais letal. Nesse, a gente está descobrindo, ainda a gente não tem todos os detalhes para dizer ele é assim, assado, mas ele seguramente é mais transmissível. Se é mais patogênico, se é mais poderoso em termos de causar doença mais grave e morte, isso a gente ainda não teve o tempo necessário para definir, mas que ele é mais transmissível, com certeza. Agora, doutor, uma outra questão, né? Se fala muito que essa nova cepa é muito mais contagiosa, mais transmissível. Como é que funcionaria isso? Realmente é isso ou não? É uma variante e que ela vai continuar se disseminando do mesmo modo como a anterior? É uma variante que, assim, os indícios nos indicam que ela pode ter um papel mais transmissor com uma velocidade maior do que a anterior. Isso aqui é a questão da preocupação. E toda vez que você tem uma cepa, seja a primeira, seja a segunda ou a terceira variante, o mais importante é tomar todas as medidas para não deixar ela proliferar. Porque esta cepa que agora prolifera, se ela prolifera, ela tem a chance de gerar uma outra cepa e assim vai. Então, todo esforço deve ser realizado no sentido de controlar esse foco. Toda vez que a gente tem um surto, quando surge vários casos de doença no mesmo tempo, na mesma população, as medidas mais importantes são conter o surto. E aí, nesse caso do coronavírus, o que é importante para conter o surto? São as medidas de controle, é a vacinação, é a testagem em massa para identificar as pessoas doentes e isolar essas pessoas para que o vírus não continue proliferando. Mas, infelizmente, as coisas não estão acontecendo assim. Infelizmente. A gente não está fazendo testagem em massa para separar os pacientes portadores dessa cepa e isolar. A gente não está conseguindo oferecer a vacina na velocidade necessária e a gente ainda está relaxando nas medidas de controle para evitar a transmissão de indivíduo para outro indivíduo. Doutor Ivan, eu entendi que nós ainda estamos investigando essas novas cepas, nós não temos ainda determinadas certezas sobre elas, mas eu quero até trabalhar aí no campo da hipótese mesmo. Nesse momento, a gente está vacinando aí, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo.
trabalhando com vacinas que muitas delas trabalham com o vírus ali da cepa inicial, né? É possível que uma pessoa, de repente, venha a ser vacinada e, por causa dessas novas cepas, ela ser contaminada do mesmo jeito e a vacina não ter nenhum efeito, de repente, numa pessoa, por causa dessas mudanças no vírus? É possível, Guga, isso é possível. Por isso que a gente fala que o mais importante para atacar o inimigo é combater ele já no início, para todas as forças para que não deixe ele continuar sobrevivendo e mutando, sobrevivendo e mutando. A gente tem até agora algum conhecimento de que algumas vacinas vão um pouco melhor para a variante, outras podem não ser tão boas, mas o ideal era que não existissem as variantes, o ideal era que a gente bloqueasse o surto, bloqueasse o vírus, com o que eu já disse, testagem em massa, vacinação em massa e medidas de controle para evitar que ele fique transmitindo de uma pessoa para outra. Mas, visto que isso não aconteceu ou não acontecendo, a gente fica vulnerável a ser atingido por uma nova cepa desse, que pode vir, a gente não tem certeza ainda que nenhuma delas é resistente às vacinas, mas pode vir a acontecer. Doutor Ivan, eu tenho aqui uma curiosidade. Nós estamos vacinando e a gente precisa vacinar com a segunda dose num período de tempo ali determinado. Se por acaso a pessoa toma a primeira dose da vacina, mas às vezes até por falta da vacina para se dar a segunda dose, isso pode de alguma forma possibilitar que o vírus se torne mais resistente e apareçam essas novas cepas mais resistentes pelo tempo maior que aqueles 20 dias ali que deveria se tomar a segunda dose em relação à primeira? Não, quando a gente toma a primeira dose, tem uma proteção X. Normalmente, vacina é assim, você toma a primeira dose, já tem alguma proteção. A segunda dose é para dar um reforço, a gente chama efeito buster, para se dar uma proteção muito maior. Às vezes, o tempo necessário entre a primeira dose e a segunda dose, às vezes até é um pouco maior, mais chance de você ter uma resposta mais robusta. Mas, diante de uma pandemia, o ideal é que a vacina seja feita no menor custo, no menor tempo possível e que seja segura como efeito buster, como efeito de produzir anticorpos. Agora, isso não quer dizer, se você atrasou um pouco a sua dose de vacina, que você está, que o vírus vai crescer ou vai aumentar. O que acontece é que você está mais suscetível, porque se a primeira dose dá uma proteção de 30% só, você está 70% suscetível. Se a segunda dose vai te dar uma proteção de 67%, é melhor que você tome essa segunda dose no tempo hábil. Não adianta também tomar com uma semana, porque isso ele não exerce o seu efeito de potencializar a resposta em termos de produção de anticorpo. Agora, doutora, nós estamos trabalhando com vários se não, né? Se alguma coisa, se isso e outra, né? Como, então, a comunidade médica e como as pessoas podem ter um norte, uma direção de que, nesse momento, o que nós temos disponível de vacinação funciona, né? Como o Fábio bem disse, né? Numa segunda dose, a gente vai ter que entender conforme for acontecendo. Então, nesse primeiro momento, as pessoas não precisam ficar, talvez, com receio de tomar essas vacinas que estão disponíveis, porque é o que a gente tem. Exato. A gente tem, no momento, não só a insegurança de não ter a vacina, de não ter a testagem suficiente, de não ter um mecanismo de bloquear essas cepas. Por exemplo, a cepa aconteceu inicialmente no Amazonas, o ideal era que ninguém saísse de lá, que o controle fosse feito uma testagem em massa, que oferecesse vacinação em massa, que isolasse os pacientes lá, mas por força das necessidades, do que está acontecendo é o inverso disso. A gente está mandando os pacientes de Manaus para outros lugares, porque lá não tem as condições necessárias para atendimento dessas pessoas por conta de colapso no sistema de saúde. Então, a gente está fazendo o inverso do que deveria ser feito diante de uma cepa nova, diante de um inimigo novo, que era isolar aquele grupo que foi afetado e vacinar as pessoas próximas, em contato, e etc. Mas não está acontecendo isso, infelizmente.
por dificuldades que a gente tem. Não tem testes suficientes, não tem vacina suficiente e não tem sistema de saúde suficiente para atender as pessoas no local onde a cepa ocorreu. Doutor, nós estamos falando aí sobre essas novas cepas e nos últimos dias a gente noticiou recordes de pessoas vindo a óbito, né, infectadas e vindo a óbito por causa do Covid-19. Ou seja, a impressão que se tem é que a gente vive um momento talvez mais delicado da doença no Brasil, por incrível que pareça. Eu falo por incrível que pareça porque boa parte do comércio das empresas estão funcionando normalmente. Como que o senhor, como infectologista, vê esse momento? Um momento de tantos casos ainda de transmissão, tantos casos ainda de óbito, a vacinação ainda incipiente e, ao mesmo tempo, praticamente o comércio aí do país todo funcionando quase que na normalidade. Muita preocupação, Dudu, com muita preocupação. Nós estamos vivendo o pior momento da pandemia, sem dúvida. A segunda onda veio muito mais forte do que a primeira. E a gente está chegando lá e se estendendo por muito tempo, com o isolamento parcial, com um tempo prolongado, que é tão maléfico quanto pouco benefício traz você fazer um isolamento que não é efetivo por um tempo curto. Você faz um meio isolamento e o tempo vai se alongando. Isso dá prejuízo para a saúde, para a economia, para tudo, né? A gente eu digo sempre que a gente não está escrevendo um capítulo muito decente nessa pandemia. Perfeito, doutor Ivan Marinho, infectologista. Obrigada pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Bom trabalho por aí. Tudo de bom, boa sorte. Vamos alertar a população que a gente precisa colaborar. A colaboração tem que ser de todos, não é só de governos, de equipe médica, mas a população tem que colaborar com as medidas de controle que são realmente efetivas, que é o distanciamento social, é o uso de máscara, a higienização adequada das mãos e buscar a vacinação, se ela for disponível para você. Nunca perca a oportunidade de ser imunizado. Obrigado, boa tarde, bom trabalho, doutor Ivan.